Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Capítulo 15, versículo é o de número 21, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21, por favor. Apenas um versículo. Me encontro muito alegre nesta noite em estar aqui com os irmãos adorando ao Senhor. Foi me passado a palavra que eu posso pregar até meia-noite. Brincadeira, eu prometo ser breve. Ao pastor da casa, que Deus o abençoe. Aos irmãos que aqui estão. Prometo ser breve. Verso 21 do capítulo 15 de Marcos, está escrito: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Em outras traduções está escrito: e constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, que levasse a sua cruz. É só esse versículo, você pode, se quiser, você pode fechar sua Bíblia, por favor? Para a gente entender o que está acontecendo aqui, eu preciso voltar um pouquinho na história, para a gente entender o que acontece. Na época da monarquia, eu falo sobre o segundo rei de Israel. Em 1 Reis, no capítulo 1, fala sobre Davi na sua velhice. Em 1 Reis 1, Davi tem aproximadamente entre 62 a 68 anos de idade, mais ou menos nessa faixa. Então é natural que o rei na sua velhice, ele se preocupe com o sucessor do trono. Embora no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, no capítulo de número 21, verso 17, está escrito que ao primeiro filho é dado a ele a dupla honra da casa. Então Absalão foi morto e o mais velho vivo foi Adonias. Então, pela lógica da lei, o mais velho deveria reinar. Então, pela lógica do texto de Deuteronômio, o trono deveria ser de Adonias. Só que Deus decidiu por vontade absoluta escolher Salomão. Só que o próprio Adonias, ele se aproveitando da velhice do seu pai, ele simplesmente se autonomeia rei. Quando Davi, já com a saúde debilitada, o próprio rei Davi, já deitado, os olhos escurecendo, então alguns homens dizem: olha, vamos atrás de uma moça para que possa cuidar do rei. Então eles vão atrás, eles encontram Abisag, a sunamita, e eles trazem para cuidar do rei. Só que Adonias, quando ele percebe que o pai já está velho, que o pai já não está mais aguentando, que a saúde está debilitada, o próprio Adonias, ele se aproveita disso e fala: agora é a minha vez de reinar. Adonias, ele simplesmente achava que ele tinha todo o direito de fazer isso, porque era a lei daquela época. Só que, como eu disse, Deus decidiu desde o ventre escolher Salomão. E é aqui que eu já começo a quebrar um pouco a minha cabeça. Porque como é que alguém que não entende de coroa, alguém que está dentro da barriga da mãe, alguém que ainda não sabe nem falar direito, como que alguém completamente indisponível para isso vai receber o reinado? E é simples, Deus palestrou isso comigo. É porque Deus simplesmente decide escolher pessoas que talvez ninguém escolheria. Deus decide investir em pessoas que talvez ninguém investiria. Deus decide depositar confiança em pessoas que talvez ninguém depositaria. Você lembra de Mateus, quando Jesus passa em frente à recebedoria? Jesus vira e fala: me segue. O próprio
Mateus se levanta e segue Jesus. Mas quando a gente olha para o contexto disso daqui, Mateus trabalhava para o Império Romano. O Império Romano cobrava impostos. Então Mateus, ele era corrupto perante a sociedade. E como é que Jesus olha para um corrupto e diz, me segue? É porque a graça, ela nunca olha para quem você é no presente. É porque a graça te transforma para quem você vai ser no futuro. O mesmo Mateus prepara um banquete dentro de casa. Convida Jesus. Aí na mesa tem escribas, tem fariseus. Os escribas e fariseus começam a razoar e dizer, por que o vosso mestre, ele se assenta e come com pecadores? Se Jesus soubesse quem ele era, não estaria sentado aí. Jesus simplesmente entendeu e falou, por que razoais em vosso coração? Eu não vim aqui para poder chamar justos. Eu vim para chamar pecadores para o arrependimento. Você lembra quando Deus diz, Ananias, vai lá na casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo. Calma aí, no contexto, Saulo ou Paulo, como você preferir, perseguia, matava, era alguém completamente covarde. Só que isso tudo foi antes da graça, até o dia em que a graça encontrou esse homem. Paulo, que outrora matava, agora depois da graça está ganhando vidas. Paulo, que outrora perseguia para machucar, agora está perseguindo para curar alguém. É isso que a graça faz. Essa graça simplesmente decide escolher Salomão. Só que Adonias quer reinar, gente. Tudo que Adonias quer é ter um trono. Tudo que Adonias quer é ter uma posição. Tudo o que Adonias quer é ter um status. Mas calma aí. Jonatas se levanta na história. Jonatas corre até o rei Davi e fala, Davi, você sabe que Deus escolheu Salomão? Davi, sei. Só que seu filho Adonias, ele já sentou no trono. Ele está reinando. Parece que aqui ele espera que o próprio rei Davi vai fazer alguma coisa. Você vai fazer o quê, Davi? Você vai brigar com ele? Vou não. Vai armar uma confusão? Também não. Vai tirar ele do trono? Não. O que faz? Manda o povo se reunir no recinto. Aos instrumentistas, pega a trombeta, teruá, chofar e coloca para os levitas. Quem não tem instrumento faz barulho, bate palma e coloca Salomão em cima da jumenta. Depois manda ele descer as ribanceiras de Jerusalém. Quando chegar lá embaixo, grita, eis aí o verdadeiro rei. Está escrito quando Adonias prepara a festa, mata novilhos, ovelhas, carneiros e cordeiros, prepara um banquete, faz a festa, porque tudo que ele achava é que ia reinar. Só que aí aonde Salomão está, o povo começa a gritar, Salomão é rei. O povo começa a cada vez mais gritar mais forte, eis aí o verdadeiro rei. A terra treme com um barulho tão alto, mas tão alto, que chega lá onde está Adonias. Adonias se espanta e pergunta, que barulho é esse que é maior do que o meu? Aí sobe Jonatas, filho de Abiatar, o mensageiro. Adonias vira e fala, sei que tu é mensageiro, e eu tenho certeza que você traz boas notícias. Só que Jonatas vira e fala, você está muito enganado, porque a notícia que eu tenho não é boa. Qual que é a notícia? O som que está vindo de lá tem endereço. O som que está vindo de lá tem formação. Qual que é a formação? O som que está vindo de lá está falando que Salomão agora, ele é rei. Só que o perigo que Jonatas corre era, quando Adonias estava lá, era só Adonias falar, matem Jonatas. Só que Jonatas em nenhum momento ocultou a verdade. Jonatas em nenhum momento ocultou aquilo que precisava ser falado. Mas calma aí, a cabeça dele pode ficar na bandeja. Só que ele precisa falar a verdade, porque era mensageiro. E se tem uma coisa que me encanta em Jonatas,
É isso, a ousadia em falar a verdade em cenário que não dava para falar. E isso aqui me lembra de João Batista, e um dos sermão duro: arrependei-vos, raças de víboras. João Batista tinha tudo para ser perseguido, mas era mensageiro. A mensagem que sai da boca do profeta nem sempre vai vir para agradar os meus ouvidos. A mensagem que sai da boca do profeta nem sempre vai de acordo com o que eu quero ouvir. Só que eu sempre entendi que mensageiro não fala aquilo que quer. Mensageiro fala aquilo que Deus manda. Eu vim com uma palavra, independente se quiserem a nossa cabeça ou não, não abriremos de mão da verdade. Se nos perseguindo ou não, não abriremos de mão da verdade. Querendo nos calar ou não, não abriremos de mão da verdade. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade. Por isso que quem fala a verdade nem sempre é bem-vindo em determinadas mesas. É por isso que quem fala a verdade nem sempre vai estar rodeado de amigos. É por isso que quem fala a verdade nem sempre vai ser bajulado. É por isso que quem fala a verdade, agora eu vou entrar, nem sempre vai estar lotado de agendas. É por isso que quem fala a verdade nem sempre vai estar rodeado de pessoas. Porque tem gente que gosta de ouvir aquele sermão macio para aumentar o ego. Porque tem gente que gosta de ouvir aquele sermão leve, sabe? Só que nem sempre a verdade vai vir leve. Vai ter momentos que ela vai vir para machucar. Então Jonatas diz: o som que está vindo de lá tem formação. Qual é a formação? Salomão agora é rei. Os sacerdotes que ali estão, os levitas, eles pegam o chifre de azeite, derramam sobre a cabeça de Salomão, e agora Salomão já está pronto para reinar. Só que conforme Salomão já está pronto para reinar, a postura e a atitude de Salomão me encanta. Porque, já que Salomão já tem a palavra para reinar, já tem um óleo na cabeça para reinar, agora é só assentar no trono. Calma aí. Só que no trono, quem está sentado é Adonias. Salomão já pode armar a guerra que quiser, porque agora é rei. Adonias está com o trono. Salomão está com óleo na cabeça e com a palavra: você é rei. Adonias está com a posição. Só que Salomão está com a palavra: você já pode reinar. Adonias tem tudo. Salomão tem tudo para chegar e falar: levanta que a cadeira agora é minha. Levanta que a posição é minha. Você já pode levantar que a coroa agora é minha. Só que o que me encanta é que Salomão não quebra a cabeça por causa de posição. Salomão não quebra a cabeça por causa de status. Salomão não quebra a cabeça, não arruma contenda por causa de microfone na mão. Porque ele entende, melhor é ficar com a palavra, deixa a cadeira para quem quiser. Eu prefiro 1000 vezes ficar com a palavra do que ficar com a cadeira. Por quê? Porque a cadeira passa, mas a palavra... É por isso que Jesus disse: atravessemos para o outro lado. Mas nessa história, Marlon, no meio do mar acontece a tempestade. Se fosse eu, talvez gritaria desesperado: eu vou morrer. Se fosse eu, talvez já era, a história acaba aqui. Só que quando Jesus disse lá atrás, Jesus não disse: vamos que a gente vai morrer no meio. Jesus disse: atravessemos. No começo, Jesus já deu o relatório: independente do que tiver, atravessemos. O que eu aprendo com isso? Que independente das circunstâncias,
Independente do momento, a palavra ela permanece fiel. Se Deus disse que eu vou chegar, eu sei que eu vou chegar. Porque Deus não é homem para que minta. A palavra permanece fiel. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra permanecerá. Fica com a palavra. Aí quando o óleo desce sobre a cabeça de Salomão, Adonias treme. E Adonias corre. Porque agora Adonias sabe que está preparado para morrer. Adonias agora tem tudo para morrer. Só que Adonias, quando corre, ele corre para dentro da tenda. E dentro da tenda, ele agarra nas pontas do altar. A intenção é muito bonita. Quando a gente vê isso, é lindo. Até a gente entender a verdade sobre isso. Porque o altar era para sacrifício. Então no altar tinha morte, entrega, sacrifício e adoração. Na hora do momento difícil, foi lindo para Adonias agarrar na ponta do altar. Só que Adonias só agarrou na ponta do altar porque estava prestes a morrer. Adonias só agarrou na ponta do altar por causa do momento difícil. Só que o altar nunca foi para gente de momento. O altar sempre foi para quem veio para entregar a vida. O altar nunca foi para gente passageira. A intenção de Adonias é bonita, até a gente entender a intenção do coração. É por isso que todo culto que eu chego, Deus já sabe a intenção do meu coração. O que eu vim entregar para Ele. O que eu vim depositar no altar. Como que eu vim, como que eu cheguei. E a pergunta é essa: como e o que estamos entregando no altar? Como e o que e por que estamos entregando no altar? Será que é por causa do meu momento? Ou é porque o altar virou a minha vida? Porque o altar é para quem veio para entregar vida, é sacrifício. O altar não é para quem quer viver momentos, gente. Porque o momento passa. E vida com Deus nunca foi algo passageiro, é eterno. Como que eu quero entregar algo passageiro para Ele aqui? Se eu sonho em morar a eternidade com Ele, não bate. Ou eu entrego tudo que eu tenho, ou eu não entrego nada. E a pergunta que o Espírito Santo palestrou no meu coração foi essa: o que você veio entregar? Você veio entregar tudo ou veio entregar pela metade? Preciso continuar. Salomão está pronto para reinar. Capítulo de número 3. Salomão pega 1000 holocaustos e vai para o altar, chamado Gibeon, para adorar o Senhor. A palavra holocausto aqui, no hebraico é kalil. Kalil significa queimar-se por completo ou completamente. Salomão, quando pega 1000 holocaustos e vai para o altar, é oferta queimada a fogo. Só que o processo para queimar, o que ele trouxe, é o seguinte: avalia, imola e taca fogo. Ele pega o animal e avalia como que ele está por fora. Se está bonito por fora, porque a ovelha não pode ter nem mancha e nem mácula. Observou por fora, está bom por fora, ele pega o punhal, rasga do peito de cima até embaixo e vê se os órgãos estão bons. Porque se estiver bonitinho por fora, mas os órgãos estão podres por dentro, ele sabe que Deus não vai aceitar. Aí ele joga no altar e taca fogo. Quando taca fogo, vira cinza. Cinza na Bíblia é a expressão da rejeição.
Ele desce do altar, troca de roupa, coloca roupa de cinza e sobe. Limpa o altar, desce de novo, coloca roupa de sacrifício, avalia o cordeiro, imola e taca fogo. Tem cinza, desce do altar, troca de roupa, limpa o altar, desce, troca de roupa, roupa de sacrifício. Agora imagina alguém fazer isso 1000 vezes. O culto de Salomão virou vigília. Porque ele podia entregar 10. Ele podia entregar 5. Podia entregar 30. Só que ele levou 1000. E quem veio para entregar tudo não se entrega pela metade. Porque ele sabe que culto, que Deus se manifesta, eu tenho que me entregar por completo. Ele entrega tudo no altar. Então vai, avalia, imola, taca fogo, virou cinza, desci, troquei de roupa, limpei, desci, troquei de roupa, sacrifiquei. Imagina alguém fazer isso 1000 vezes. Salomão me ensina que adorador não é momento, é uma constância. Vai ter momentos que eu vou cansar de fazer isso, mas eu vou ser obrigado a continuar fazendo, porque eu não sou adorador de momento, é uma constância. Tem dias que eu não vou querer orar, mas mesmo assim eu vou orar porque é uma constância. Vai ter dias que eu não vou querer vir ao culto, mas mesmo assim eu vou vir porque é uma constância. Vai ter dias que eu não vou querer pregar, mas mesmo assim eu vou pregar porque é uma constância. Vai ter dias que eu não vou querer servir, mas mesmo assim eu vou servir porque adorador é constante. É na constância, gente. Olha o que acontece. Eu preciso correr. Salomão, depois de entregar 1000, Deus aparece em sonhos. Se Deus apareceu em sonhos, o camarada foi para o altar sacrificar e dormiu. Só que o sono de Salomão não é o sono da indolência, nem sono de preguiçoso. É de alguém que veio para entregar tudo e dormiu. O corpo cansou. Porque tudo que eu faço no mundo físico tem um peso no mundo espiritual. E tudo que eu faço no mundo espiritual também tem um peso no mundo físico. Deus aparece em sonhos. E quando Deus aparece, Deus pergunta: pode pedir o que você quiser. Que privilégio que esse homem teve de o próprio Deus aparecer em sonhos e perguntar: pede o que você quiser. Contudo, Deus só apareceu depois que Salomão entregou tudo no altar. Era como se Deus estivesse dizendo: Salomão, para gente que se entrega igual você, eu apareço face a face, pode pedir. Para gente que se entregou igual você, eu mesmo desço, pode pedir. E a pergunta é: quer que ele apareça para você? Entrega outro culto para ele. É por isso que tem culto que a gente vem. Tem gente que já chega falando em línguas. Tem gente que já chega pulando, já chega rodando, parece até esquisito isso. Só que a gente sempre esqueceu que a adoração é individual. Só que a gente esqueceu que a entrega é individual. O culto é até coletivo, mas a entrega é individual. Porque se eu quero que ele apareça para mim, eu tenho que entregar o meu melhor para ele. Quer que ele apareça para você? Entrega um culto para ele. Quer que ele te pergunte face a face o que você quer? Entrega uma adoração por completo para ele. Quer que ele apareça face a face? Entrega o que você tem que entregar. Só que olha os princípios. Avalia, imola e taca fogo. Romanos capítulo de número 12. Paulo escreve: rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo. Esse é o vosso culto racional. Verso 2:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Verso de número 1. Paulo escreve que quem vem para o culto racional vem como sacrifício. Vamos de novo. Rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como sacrifício. Esse é o vosso culto racional. 1 Reis, capítulo de número 3. Quando alguém comete um erro e pecado, eu quero que Deus me visite, eu mato um animal no altar. Só que em Romanos, depois que Jesus morre na cruz, o processo é o mesmo. Avalia, imola e taca fogo. Só que o alvo mudou. Agora não precisa mais matar animal e fazer pegar fogo, porque o fogo pega direto em mim. Só que o sacerdote é ele. E é aqui que aperta. Se o sacerdote é ele, ele me avalia. Se o sacerdote é ele, ele me imola. E se o sacerdote é ele taca fogo. É por isso que tem dias que eu vou ter que me desdobrar para o céu abrir. É porque ele me avalia. É por isso que tem momentos que eu vou ter que clamar mais alto, porque ele me avalia. É por isso que existem momentos que é igual Jeremias 33, clamas a mim, que a gente vai clamar 1, 2, 3, 4 vezes se for preciso. É porque ele que avalia. E foi como eu disse, não pode ter mancha, nem mácula. O cordeiro tem que estar inteiro. Para ele aparecer para mim, eu tenho que entregar o melhor que eu tenho. E agora eu vou correr. Quando Deus aparece em sonhos para esse homem, Deus te pergunta, pede o que quiser. Gente, com sinceridade aqui. Se Deus aparece para você, o que você pediria? Se Deus aparecesse para você em sonhos, o que você ia pedir para Deus? Eu me fiz essa pergunta. De verdade. Você tem tanta coisa para pedir. Talvez quem não tem um carro vai pedir um carro. Talvez quem não tem uma moto vai pedir uma moto. Talvez tem gente que vai pedir uma casa. Tem gente que vai pedir uma esposa, tudo bem. Essa é a necessidade de cada um, não estou aqui para julgar ninguém. Porque eu também sou ser humano. Mas calma aí, o que você pediria para Deus? Porque esse homem me fez pensar muita coisa. Porque Deus aparece e fala, pede o que você quiser. Então ele começa. Eu estou no grande lugar do rei Davi. Homem que reinou em reta justiça. E que andou contigo. Eu não passo de uma criança, não sei andar e nem sei falar. Mas tudo que eu quero é sabedoria. Peraí. Salomão tem tudo para pedir. Para que vai pedir sabedoria? Quem vê isso daqui parece que Salomão está pedindo o que não tem. Só que o pior que ele tem. 1 Reis capítulo 2, verso 6. O último conselho de Davi para Salomão. Usa a sabedoria que tu tem. Se já tem, para que vai pedir mais? Só que aí eu entendi quando ele falou, eu não passo de uma criança. Não sei entrar e nem sei sair. A expressão criança aqui, não é que Salomão tem apenas 12 anos de idade. É porque a criança judia, desde quando ela aprende a falar, que ela começa a entender, ela começa a estudar os preceitos da lei. A saber, são 613 preceitos. Então, quando ela completa 12 anos, um exemplo disso é Jesus, ela é levada ao bar mitzvah, para ser testada. Então ela se assenta perante os doutores da lei e começa a recitar todos os preceitos. Quando ela termina de recitar tudo, quem está do lado de fora olha e fala,
parece uma esponja, absorve tudo. Então, quando Salomão diz que é uma criança, isso aqui me encanta. Salomão está no ato de ser uma esponja. Como assim? Deus, eu sei que o Senhor tem de tudo, mas eu só preciso de sabedoria. Mas por que sabedoria? Porque o trono está na minha mão. E se eu não pegar sabedoria do alto, eu vou errar o caminho aqui embaixo. Então, para eu não errar o caminho aqui embaixo, eu preciso pegar sabedoria do alto. É por isso que a gente erra tanto. Porque muitas das vezes a gente quer caminhar com os nossos pés. É por isso que a gente falha tanto às vezes. Porque a gente quer andar conforme a gente quer. Mas esse homem me ensina. Já que eu quero andar com ele, eu preciso pegar a sabedoria do alto. Então eu vim com uma palavra profética para você nessa noite. Para a gente nunca mais errar a porta da promessa. Qual que é a palavra? Que Deus aumente a nossa capacidade de absorver sabedoria do alto. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Se nós pegarmos sabedoria do alto, não erraremos o caminho aqui embaixo. Se nós pegarmos sabedoria do alto, não cairemos aqui mais. Se pegarmos sabedoria do alto, não erraremos mais o alvo da promessa. Então que possamos, gente. Eu estou sentindo Jesus aqui. Que possamos absorver mais do que Cristo tem. Que possamos parar de pedir só o que a gente quer. Que possamos parar um pouco de pedir achando que dependemos só da necessidade terrena. Porque o cristão, embora o corpo está aqui, a alma nunca foi daqui. A sabedoria ainda é do alto. Mas Adriel, esse rodeio todo, o que isso aí tem a ver com Simão Cirineu? Olha para cá, por favor. Eu vou entrar dentro do texto agora, eu vou encerrar, eu prometo. Quando Salomão ele pede sabedoria, Salomão fica conhecido ministerialmente. Conforme Salomão fica conhecido ministerialmente, em um outro continente tem uma rainha, capítulo 10 de 1 Reis, mais conhecida como Rainha de Sabá. Só que o nome dela não é Rainha de Sabá. O nome dela é Maqueda. Então, de um outro continente, ela observa e conhece a história de Salomão. Ela faz uma viagem e encontra com Salomão. Quando ela se encontra com ele, ela diz: tenho ouvido por aí sobre você, mas eu quero saber se você é isso tudo aí mesmo. Eu vou te recitar 10 enigmas. Se você acertar todos, você é o cara. Só que testar alguém está debaixo de uma sabedoria divina é ter muita coragem. Só que Salomão fala: eu recito todos que você quiser, contudo você vai ser minha. Ela propõe os enigmas para ele. Salomão recita todos. Então eles têm um rápido relacionamento. E nesse rápido relacionamento que eles teve, quando ela volta para a terra dela, ela volta grávida. Nasce Menelik I, primeiro imperador da Etiópia. E quem é Simão? Onde nós lemos? Simão, ele descende de Menelik I. Você descendente de Menelik I e descendente de Salomão, ele tem no sangue etnia judaica. Por ser judeu, ele era obrigado a pisar em 3 tipos de festa: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Por ser obrigado a pisar nessas 3 festas, ele já estava acostumado a isso.
Só que existe um dia em que a história muda. Ele vai fazer uma viagem para Páscoa. Toda viagem era para ver o cordeiro. Tudo isso foi para ver o cordeiro. Então ele começa a viajar. A viagem demora 3 dias. Só que no meio do percurso, Deus troca o caminho. Por que é que Deus troca o caminho desse homem? Porque ele achava que o cordeiro que ele queria estava no endereço antigo. Só que o cordeiro agora está no endereço novo. Está onde? Está na Via Dolorosa, carregando uma cruz. Deus troca o caminho desse homem. Porque se Deus deixa ele seguir o caminho que queria, no final ia quebrar a cara, porque não estaria lá. Se Deus deixa esse homem seguir para onde queria, daria errado. Então Deus troca o caminho para dar certo no final. Só que via, ela tem começo, meio e fim. Via não é para sempre. Todo judeu, ao pisar na Páscoa, ao aspergir do sangue do cordeiro, para ele entender que o culto valeu a pena, ele tinha que ter na camisa ou no corpo uma gota do sangue do cordeiro. Só que quando Simão Cirineu chega, ele se depara com uma cruz. Quando se depara com a cruz, tem um cordeiro vivo. Arrepiei. Judeu, para entender que o culto valeu a pena, tem que ter pelo menos uma gota na camisa. Está acostumado a viver de gota. Só que Deus decidiu marcar alguém. Como? Tem uma cruz banhada de sangue para tu carregar. Então quando ele chega para carregar, a cruz está pesada. Na frente dele tem um cordeiro. O cordeiro perfeito. Que nunca teve sequer um pecado. Que privilégio. Carregar a cruz. Que privilégio abraçar a cruz e abraçar Jesus. Eu não sei se eu fico feliz por isso ou se eu fico triste, Marlon. Por quê? Porque abraçar a cruz e abraçar Jesus é olhar para o lado, dar de cara com o rosto desfigurado dele. De um homem santo que nunca mereceu a morte. Então quando ele abraça a cruz, ele coloca o braço de Jesus por cima para poder carregar. Está escrito onde a gente leu. Ele é pai de Alexandre e de Rufo. Ele tem 2 filhos. Os filhos estão acompanhando ele. Mas quem carrega o peso da cruz é o pai. Porque dentro de um ambiente, sempre tem alguém que carrega o peso maior. Dentro de uma casa, sempre tem alguém que carrega o maior peso. E tem dias que parece que a cruz é muito pesada, né? Tem dias que parece que a gente não vai aguentar carregar. Tem dias que tudo que dá vontade de falar é Deus, por que tanta prova? Por que tanto peso para carregar? É porque você não viu o benefício que te espera lá na frente. Alexandre não ia conseguir carregar. Rufo não ia conseguir carregar. Mas teve alguém que aguentou o tranco. Teve alguém que suportou o peso. E qual que é o benefício? Romanos capítulo 16, verso 13. Paulo coloca todos os obreiros em fila. E no verso 13 ele diz: saudai a Rufo,
eleito no Senhor. E a sua mãe como se fosse a minha. Rufo não aguentou a cruz, mas porque o pai aguentou, Deus fez de Rufo obreiro da casa. Qual que é o benefício? É carregar a cruz pesada, mas no final ver a minha família no altar. Faz parte o peso da cruz, faz parte a lágrima na caminhada, faz parte de tudo isso. Mas no final tem benefício. A via nunca vai ser para sempre. Ela tem começo e tem fim. Você quer ver o benefício do sangue? Foi como eu te falei, eu encerrei agora. Esse homem aqui, Simão, judeu, ele tinha que ter pelo menos uma gota de sangue na camisa. Mas quando abraça a cruz, o sangue que está na cruz pega nele. Está com a roupa banhada de sangue. Então eu imagino ele voltando para casa, Marlon. Chegando dentro de casa, que culto. Abraçando os filhos, que culto. Aí abraça a esposa, que culto. Mas que felicidade é essa? O que aconteceu? É porque eu não estou com uma gota. Eu estou com a camisa banhada do sangue do Cordeiro. Foi só entrar dentro de casa que tudo mudou. Porque Êxodo capítulo de número 12. Eis que o anjo da morte vai passar. Mas a casa que tiver a marca do sangue do Cordeiro, ela não tem permissão para entrar. Ai, vai ter que saltar por cima. Por causa do sangue do Cordeiro, a morte não vai alcançar a tua casa. Por causa do sangue do Cordeiro, quem estava desviado vai voltar. Por causa do sangue do Cordeiro, fomos lavados do pecado. Fica de pé, por favor, fica de pé, fica de pé. Uramaia, canto ré. Umia-se canto raio. Eminara súria. Foi tudo pelo sangue. Adriano, você não sabe o tamanho da minha cruz. Realmente eu não sei. Mas eu sei que tem um benefício te esperando. Eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Eu quero orar pela tua vida. Mas a minha oração não vai ser para Deus aliviar o peso da cruz. Vai ser para Deus te dar forças para suportar. A oração não vai ser para Deus aliviar o peso da chamada ou da caminhada. Vai ser para Deus aumentar a sua força para continuar no alvo. Suporta esse peso só mais um pouquinho. Porque a recompensa no final é magnífica. Bendito Deus e eterno Pai. Calabaraçu. Aí estão teus filhos, ó Deus. A palavra com o Senhor ministrar em meu coração foi ministrada na tua igreja, ó Deus. Oh Jesus, aumenta a força dos teus filhos para resistir. Que os teus filhos permaneçam no caminho. Porque mesmo que a cruz seja pesada, o benefício que nos espera é gigante. Que o Senhor aumente a nossa resistência, a nossa força. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, ó Deus. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor não permita que venhamos cair. Que o
Senhor não permita que venhamos tropeçar, mas que o Senhor aumente a nossa força, e que o Senhor fique conosco, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Aplauda mais forte, mais forte.